Dali, meus brothers, vamos para mais uma. Eu sou Maurício Guartelar e hoje a gente vai falar de um assunto que é muito falado na internet, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no termo, no conceito desse assunto, que é nitidez. Então, como ter o máximo de nitidez na tua fotografia? É um assunto bem relevante, visto que, se você pesquisar, vai estar entre os vídeos mais vistos da grande maioria dos YouTubers que falam de fotografia. Então, eu quero chamar vocês para uma provocação para a gente levar esse conceito do que de fato é nitidez na fotografia, né? A busca pela nitidez suprema aí da fotografia, num conceito um pouco mais amplo. Primeiro, vou trazer para vocês aqui, de forma muito objetiva, né, algumas dicas para de fato conseguir ter mais nitidez na tua fotografia. Então, eu vou ensinar para você isso de forma clara, mas sempre te provocando a analisar o conceito de fato de forma profunda, para que tua escolha, dependendo da técnica que você aplicar na fotografia, seja consciente, tá? Isso é bem importante. Então vamos lá. Como ter nitidez na fotografia? Primeira coisa é utilizando um tripé. Isso sem dúvida vai dar para você mais firmeza, menos vibração, micro vibração, né, com relação à câmera. E se tiver um assunto parado, com certeza você vai conseguir ter mais nitidez fazendo isso, fotografando com tripé. Segunda dica para você ter mais nitidez é utilizar as aberturas corretas da sua lente, né, do que o fabricante diz. Então vamos lá. Se você tem uma lente, de repente, de abertura f1.8, é muito comum que, se você está começando, você quer utilizar o máximo de bokeh que ela tem, quer ver o desfoque e tal, então você utilizar em 1.8 sempre. Mas não necessariamente isso significa que você vai estar obtendo o máximo de nitidez que esse equipamento, que essa lente pode te proporcionar. Uma média, né, uma média de mercado diz que os fabricantes aí mais ou menos colocam que você deve utilizar o dobro da abertura que a tua lente tem para atingir o máximo de nitidez que a tua lente teria para te oferecer. Então, se você tem uma lente de f1.8, o dobro, f2.8, 3.6, né? Por exemplo, se você tem uma lente de f4, você usar em f8 aproximadamente, né? Então, isso sem dúvida vai conseguir trazer para você mais nitidez. Terceira dica para você conseguir mais nitidez é colocar nitidez na pós-produção, na pós-edição, e colocar a nitidez da maneira correta. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino como aplicar a nitidez da maneira correta, cara. Porque às vezes você está colocando nitidez da forma errada e no lugar errado. Porque a falta de nitidez também é um item importante diante da linguagem, diante de onde a gente quer levar o olhar do nosso fotografado, da nossa paisagem, seja lá o que for. Então, a falta de nitidez também pode ser algo interessante para nós, dependendo do ponto, né? Então, tem um vídeo explicando isso para vocês. Então, esse é a terceira dica aí para você ter mais nitidez. Vou deixar mais duas para o final, mas agora vamos analisar esse conceito de forma mais profunda. Primeiro de tudo, por que você busca nitidez, né? Então, assim, qual que é a função da nitidez? Leve em consideração que as câmeras hoje, se você tiver uma T2i, uma Nikon 3200, que são câmeras de entrada, câmeras que valem R$ 1.000 com a lente do kit, cara, você consegue ter de fato fotos, cara, com uma nitidez satisfatória, né? A grande maioria do que é consumido hoje do conteúdo digital é para rede social, é para Facebook, Instagram, né? Então, assim, uma tela que geralmente não é nem Full HD, é HD de resolução. Então, eu acho que é uma besteira, talvez uma busca exagerada através de nitidez, quando isso varia de diversos fatores, inclusive do monitor que você vai estar utilizando, né, da lente também que você vai estar utilizando. Isso influencia de forma direta. Lentes Prime vão ter mais nitidez, vão entregar mais nitidez, né, do que lentes que são mais baratas. Mas no geral, acho que todas as lentes, até mesmo uma lente do kit, se você souber utilizar elas nas aberturas corretas, né? Se souber utilizar ela para a função correta, talvez tenha uma nitidez satisfatória. Tenha uma nitidez satisfatória, não talvez, tenha sim uma nitidez satisfatória. Então, pensa, por que isso que é nitidez, cara? Qual que é o sentido? Se as câmeras antigas aí, cara, câmera de muita qualidade, cara, analógicas e digitais, elas entregam um buquê cremoso. Os filmes buscam trazer numa película uma linguagem cada vez mais autêntica e até retirar a nitidez. Por exemplo, está super na moda o Black Pro Mist, que é um filtro que justamente dá uma difusão nas altas luzes e traz uma difusão. O cinema, a publicidade, de fato, ela tira a nitidez, cara. Ela não busca tanto nitidez para ter uma organicidade, para ter uma linguagem mais orgânica do vídeo. Tá, então assim, por que você busca nitidez?
Claro, se você é um fotógrafo de natureza, por exemplo, se você faz uma grande impressão, se você trabalha com fine art, a busca incessante pela nitidez talvez seja, talvez faça sentido, né? Até porque isso vai influenciar diretamente na tua compra do teu equipamento. Então, até quando vale a pena a busca pela nitidez barra o que você tem de retorno? Quando, por exemplo, se você pegar uma 1740 da Canon EF, uma lente antiga comparada com uma 1635, f2.8, f4, cara, se você fazer as 3 fotos com essas 3 lentes que eu citei, colocar uma lado a lado, cara, você tem que ser muito expert, você tem que chamar no zoom, assim, no cantinho, ver a aberração cromática, sabe, analisar de fato de forma técnica, apurada para conseguir constatar essa diferença. Então, eu não acho que a diferença, né, seja tão relevante. Existe a diferença, essa diferença existe, ela é clara. A partir de um determinado valor de equipamento, de preço, né, assim, uma qualidade absurda. Mas eu não acho que para o grande mercado, para a grande maioria, para as pessoas que às vezes não usam e não têm a fotografia como uma atividade principal de renda, a busca pela nitidez é algo tão importante, quando na verdade você deve focar em ter fotos mais criativas, com composições mais interessantes ou ainda mais simples, né? Sabe, uma linguagem fotográfica através do teu olhar, não necessariamente da nitidez extraída do teu equipamento. Então acho que isso é uma grande situação para você analisar. Vamos para a quarta dica para você obter mais nitidez, né, cara? Utilizar a velocidade adequada, a velocidade correta para fotografar. Então, vou dar um exemplo. Você está num evento de velocidade de carro, de velocidade de... Você está na Fórmula 1. E para fotografar um Fórmula 1 passando, vindo de frente, assim, mais perpendicular, se você usar uma velocidade baixa, o arrasto do carro não vai ficar tão nítido, você vai perder nitidez. Um outro exemplo que você vai perder nitidez, você está fazendo astrofotografia, uma longa exposição que você vai precisar de um tripé para ter mais nitidez. Se você deixar a exposição por 30 segundos, mais de 30 segundos, com uma lente de 50mm, 35mm, até um pouco mais fechada, o arrasto das estrelas vai começar a ficar nítido e novamente você vai perder nitidez. Então existem diversos fatores, a velocidade talvez é uma das principais que influencia na nitidez. Então leve isso em consideração, tá? Quinta dica para você conseguir fotos mais nítidas. Então vamos lá. Anota aí, receitinha de bolo. Fotografando na mão, com câmera na mão, deixa eu pegar minha câmera. Aqui ó, você está com a câmera na mão, né? E você tem uma lente aí sem estabilização. Vamos lá, 1/60 avos de segundo, tá? 1/60 aqui, ó. É a velocidade possível que você vai conseguir fotografar na mão, tendo nitidez, sem tremer, né? Se tiver uma pessoa se movimentando, talvez você não vai ficar com a foto tão nítida, mas para fotografar na mão, a velocidade de 1/60 é aceitável, você consegue ter fotos mais nítidas. Para fotografar esportes, cara, sobe a velocidade, não tem como. 800, 1250, 2000, dependendo, obviamente, da tua situação de luminosidade, de ISO, da lente que você tem. E para fechar, para ter máxima nitidez em longas exposições, um tripé de qualidade. Invista um tripé de qualidade, robusto, pesado. Isso sem dúvida vai fazer você ter mais nitidez. Quer se aprofundar, aprender fotografia comigo? Confere o link aqui embaixo. Eu sou Maurício Guartelar. É nóis, mais um dia, mais um dólar.